Um, dois, três, vamos comigo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2, vamos ler junto. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Preste bem atenção, principalmente no versículo 1. Jesus, os discípulos assim, e Jesus ia saindo do templo e aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Observe bem. Se você pegar um bom mapa bíblico, algumas bíblias têm, o Monte das Oliveiras é de um lado e o Monte Moriá do outro. O templo estava instalado no Monte Moriá. Então, na frente, quem estava no templo, como Jesus e os discípulos, e qualquer um naquela época, de frente para o templo, ele olhava e via o Monte das Oliveiras. Aí os discípulos estavam saindo com Jesus do templo, quando os discípulos chamaram Jesus e disseram assim: vede a estrutura. Veja que no capítulo 24, versículo 1, os discípulos têm uma preocupação de mostrar a estrutura do templo. E Mateus, o escritor, registrou isso. Por qual razão? O templo que Jesus conheceu, ele é um pouco diferente lá daquele templo de Salomão. Porque a planta baixa, ou melhor, a arquitetura normal, prevaleceu. O santo lugar, santo dos santos, está lá. Mas Herodes, que na época era um dos governadores, Herodes, ele não era judeu, nem era romano. A história diz que ele era idumeu, que ele pertenceu à nação. E o judeu sempre detestou que uma pessoa que não fosse judeu governasse ele. Herodes, ele tem uma coisa com ele que é assim, ele é inteligente. Foi o que ele fez. O que é que o judeu gosta? O judeu gosta de templo. Então por que não organizar e ornamentar o templo? Então deu aquilo que o judeu gostava, o templo. Aí organizou e fez uma estrutura tão grande que chamava a atenção. Por sinal, existia entre várias portas, tinha uma porta no templo, que é Atos capítulo 3, versículo 1, que a gente usa muito esse texto em pregação. Veja logo, Atos capítulo 3 e o versículo de número 1, que fala da porta formosa, para entender o porquê os discípulos estão tão admirados com aquela estrutura. Capítulo 3 de Atos, e o versículo 1 diz assim: e Pedro e João subindo junto ao templo a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada o quê? Formosa. Porta Formosa era uma das que tinha lá. Nas nossas versões de língua portuguesa entrou o nome Porta Formosa, mas o nome que está lá é Porta de Nicanor, Porta Dourada, porque um judeu rico da cidade de Alexandria foi quem pegou material de Corinto e comprou o material e fez essa porta. Era uma porta tão bonita que foi doada para o templo que o judeu chamava de Porta Formosa, e não era à toa não. Eu já disse a vocês o seguinte aqui: no Monte Moriá está o templo, na frente do templo está o Monte das Oliveiras. Olha, todo dia, até o dia de hoje é assim. O sol, quando começa a nascer, nasce por trás do Monte das Oliveiras, e os raios solares batem na frente do templo. Aí bate em que porta? Nessa porta de metal. Ela começa a resplandecer. Aí o judeu, quando está subindo o templo, ele dizia assim: que porta bonita, que porta formosa. Aí ficou com Porta Formosa. Aí os discípulos que estão de lá, quando olham assim: Senhor, que estrutura é essa? Aí veja a resposta de Jesus no capítulo 24, versículo 2. Enquanto a gente está vendo, ou melhor, enquanto os discípulos, está vendo a pedra e a estrutura, Jesus está vendo o futuro. A diferença de Jesus para a gente é isso. A gente vê a situação, a gente vê o problema, a gente vê a coisa. Jesus vê depois disso tudinho. A diferença é essa.
Jesus escrevia que serve. Versículo 2, vamos ler todos juntos, a gente vai ler alguns textos hoje. Mateus 24, verso 2, 1, 2, 3. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Todo mundo elogiando a estrutura, Jesus chega para dizer o seguinte: essas pedras tão bonitas que formam esse templo, isso aqui tudinho vai ser derrubado. Depois a gente vai para o versículo 3, mas aquilo que Jesus fala se cumpre literalmente. Ele pergunta: foi quando que derrubaram isso? Eu vou usar uma referência aqui que dificilmente eu uso, que é do pastor Robson. Ele é um americano. Eu achei interessante que ele dizia o seguinte: ele fez: conte do dia que Jesus saiu do templo até o ano 70. No ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, o foco dos romanos foi o templo. Por quê? Tinha ouro, tinha coisa preciosa. Foi o que os romanos fizeram: destruíram o templo. 30 anos depois da fala de Cristo, se cumpriu literalmente. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A história é quem testemunha disso. O que é que significa, irmão? Aquilo que Jesus fala cumpre literalmente. Ele se responsabiliza pela palavra dele. E para não deixar dúvida, aí o historiador Flávio José diz o seguinte: diz, olha, depois que derrubaram tudo, ficou o alicerce. Aí se espalhou uma história entre os soldados romanos dizendo o seguinte: é provável que embaixo do alicerce também tinha ouro. Foi o que aconteceu. Começaram a arrancar as pedras do alicerce para se cumprir literalmente o que Jesus disse: não fica pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vê a visão dos discípulos, vê a coisa. Jesus vê para bem depois, vê no futuro. Mas no versículo 3, olha a curiosidade dos discípulos. Qualquer um que estivesse vivendo naquele momento e escutasse isso de Jesus ficava curioso também. Capítulo 24, versículo 3. Vamos ler junto? Vamos ver a curiosidade dos discípulos. 1, 2, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora, veja que coisa interessante. De um lado tem o Monte Moriá, está um templo. Do outro está o Monte das Oliveiras. Eles foram perguntar a Jesus no Monte das Oliveiras. Irmão, é praticamente um dia inteiro caminhando, descendo, passa pelo Vale de Cedro e sobe no Monte das Oliveiras. Se Jesus esteve lá de manhã, possivelmente à tarde, ficou com aquela coisa na cabeça, né? Ele disse que vai ser derrubado. E ninguém tem coragem de perguntar, né? Ninguém teve coragem de perguntar. E quando chegou para praticamente no fim do dia, aí o texto diz que os discípulos vieram a Jesus, em particular, e disseram assim: Senhor, a gente precisa te perguntar uma coisa. Mas veja a pergunta dos discípulos. É uma pergunta que é 3, viu? Não é somente uma, não. Olha o versículo 3, ele diz assim: dize-nos, quando serão estas coisas? Ou melhor, quando é que o templo vai ser derrubado? Que sinal haverá da tua vinda? E depois da tua vinda e do fim do mundo? Eles aproveitaram, fizeram 3 perguntas em uma só. Eu quero saber quando é que o templo cai, quero saber quando é que tu vem e quero saber quando é que o mundo se acaba. Detalhe, a gente tem a mesma curiosidade aqui. A mesma coisa. Olha, irmão, pode ser o crente mais leigo, ao teólogo lá em cima com seu PhD, mas todo mundo tem a curiosidade. E graças a Deus que Jesus não disse o dia da vinda dele. Graças a Deus. Porque se dissesse, irmão, era gente que ia se converter somente no dia. Deixa eu trazer um atestado para vocês. No período da pandemia, olha, eu nunca vi tanta gente se entregar para Jesus.
cruz. Era 50, 100, 70, 100. E depois, quando ia aliviando, né? Aí daqui a pouco, as mesmas que se entregaram, quando mostrava aquelas imagens de caixão descendo, era caixão para cá, vocês lembram disso, caixão? Aí as mesmas pessoas se entregavam de novo. É incrível. Tudo com medo de morrer. Você sabe por que Jesus agora não deixou nem dia nem hora, né? Esse debate, nem dia nem hora, ninguém sabe no seu Pai, claro, já viu a tua condição humana, não é o foco da gente hoje nesse momento. Aí vamos para o foco, vamos para os discípulos. Os discípulos querem saber quando serão estas coisas. A primeira parte da pergunta a gente já respondeu. Quando serão essas coisas? No ano 70 esse templo cai. Irmão, não está registrado na Bíblia, está na história. Mas qual o sinal da tua vinda? Aí sim. Qual o sinal da tua vinda? Aí é quando Jesus pega, as nossas versões de língua portuguesa são assim, olha, capítulo 24 até o capítulo 25, ou melhor, todo o capítulo 24 e 25 é um sermão de Jesus, mostrando os sinais que antecedem a sua vinda e mostrando também como vai ser o fim do mundo. Mas vamos dividir, vamos lá para o esboço, que eu preciso fazer uma divisão aqui. Como Jesus fez, falou de tanta coisa, capítulos 24 e 25, né? 24 e 25, no esboço de vocês está lá, sinais na área religiosa, é o tópico 1, vamos tentar resumir, sinais na área social e sinais na área política e na área do mundo. Vamos ver, já que os discípulos querem saber qual é o sinal que antecede a vinda do Senhor, aí do versículo 4, capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 28, isso daqui pode ser dividido da seguinte maneira: sinais na esfera religiosa, sinais na área social e depois sinais na área política ou na área do mundo. Vamos para a esfera religiosa primeiro? Esfera religiosa, capítulo 24, versículo 5, está no esboço, mas eu quero que leia na Bíblia. Vamos ler o texto bíblico. O nosso pastor tem sempre nos ensinado. O versículo pode ser o mais conhecido do mundo, mas a melhor coisa é fazer isso aqui, ó. Abrir, pegar, ler. Capítulo 24, versículo 5. 1, 2, 3, comigo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse: o primeiro sinal que vai anteceder minha vinda, na esfera religiosa, muitos cristos irão aparecer. E Jesus ainda alerta dizendo assim: porque virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, mas no final enganarão a muitos. Bom, século 1, vou falar pela história, século 1, século 2, século 3, século 4, a gente não tem tanto. Mas, dos nossos dias para cá, quantos cristos não se levantaram por aí, dizendo que era a encarnação do próprio Cristo? Esfera religiosa. Falsos profetas, Mateus capítulo 24, versículo 11. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora observe que coisa. Primeiro, Jesus está dizendo assim, olha, falsos cristos, pessoas que vão se apresentar como se fosse o próprio Cristo. Mas depois disso, vem os falsos profetas. Irmão, na esfera religiosa, falar de falsos profetas, a gente não está falando aqui, não é somente de falsa profecia não, viu? Não é uma pessoa que se levanta profetizando sem ser de Deus, não. O termo falsos profetas que está sendo aplicado aqui, em qualquer outra Bíblia de estudo pode ser vista, está se falando de líderes religiosos que não somente profetizam, mas com seus ensinos arrastam para o inferno. Sim, e eu não estou falando aqui de religião, budismo, islamismo, estou falando disso não. Eu estou falando no mundo cristão. Se apresenta como crente, se apresenta como pastor,
mas lá dentro é lobo devorador e encaminha muitos para o inferno. É isso que Jesus chama de falsos profetas. Não é somente uma pessoa que chegou e levantou e profetizou que não era de Deus. O mundo está se a cada dia que se passa, está se proliferando assim aí. Bastante. A apostasia, esse eu quero ler com vocês, está lá em 1 Timóteo, vamos ler Timóteo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. A apostasia é um dos sinais, né? Isso daqui é tão sério. Vamos ler o texto bíblico. Deixa eu ler o texto bíblico para poder comentar. Lembre-se, não perca-se onde nós estamos trabalhando. Estamos falando dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Isso aqui é na esfera religiosa. Capítulo 4 de Timóteo e o versículo 1. Aí antes da gente ler, Jesus, tem uma fala de Jesus que chama muito a nossa atenção, irmão. E é preocupante ali em qualquer igreja, porque não é somente a Assembleia de Deus que estuda escatologia. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, elas também estudam também. Mas tem uma fala de Jesus que para todos eles, inclusive a gente, preocupa muito. Em qual sentido? É quando Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando vier, o que é que ele está dizendo? Não está se falando, não é da fé salvífica, não. Não é que as pessoas vão abandonar a igreja, vai acabar tendo. Não é isso, não. O que está sendo dito é: quando Jesus Cristo vier, porventura, a grande massa cristã é cristã mesmo? É isso que ele pergunta lá atrás. É isso. Você percebeu uma coisa? Tem um bocado de artista agora que nunca pisou dentro de uma igreja evangélica e se diz crente. Se diz crente. Nunca pisou. Nunca entrou em nenhuma pentecostal, tradicional, que se diz, porque está entrando na cultura. Está sendo cultural. Antes era uma coisa de repúdio, ser crente, mas hoje é ter um bom nome dentro da sociedade. Entrando. Não é à toa que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36, dizendo o seguinte: lembre de Noé. Quando Noé entrou na arca, o texto diz assim, daqui a pouco a gente vai ler esse versículo: ninguém percebeu, até que caiu a chuva. Em outras palavras, entraram, ninguém percebeu a saída, nem os parentes de Noé perceberam, e entra Noé e a família, mas os parentes não se dão conta. Aí quando a chuva cai, era o que Noé pegava. Caiu chuva. Cadê o homem? Está onde? Mas só depois, quando começa a destruição. Mas antes disso, aí, irmão, eu sei que tem um hino muito bonito. Me desculpe, isso aqui eu não vou tirar a alegria de ninguém, não. Tem um hino lindo que era cantado na minha época de adolescente, São João de São Paulo e Paulo Afonso. Muitos de vocês aqui me conhecem lá. Que era: trem, ia parar trem, cair avião, parar carro, ia ser o maior desabolo com a volta de Cristo. Irmão, seria bom se fosse assim. Seria bom. Ele vem e não vão dar conta que a gente saiu. O mundo vai continuar normalmente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, né? Apostasia, né? 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Somente até aqui. É a primeira vez que a gente viu o apóstolo São Paulo dizendo assim: oi, é por isso que a nossa Bíblia está tudo está maiúsculo aí, diz: o Espírito diz. É uma profecia. É Paulo falando para Timóteo. Pela primeira vez a gente vê Paulo. Parece que Paulo está sendo usado por profecia, pelo menos o que dá a entender assim: o Espírito diz, o Espírito Santo diz que nos últimos dias apostatarão da fé. O que é apostatar?
é o abandono da fé de maneira deliberada. Olha, uma pessoa não crente, ele não apostata da fé, porque ele não viveu isso. Ele pode aceitar, ele pode entender, mas viver é uma coisa, mas apostatar é coisa para quem é crente, para quem já experimentou a salvação, já experimentou o Espírito Santo na vida, que o Espírito já falou com ele. É quando de maneira deliberada o crente diz assim, que não quer mais. E não é uma pessoa que se entristeceu na fé, ou porque mudou de igreja. Não é isso que eu estou falando. O que o texto fala de apostasia é quando a pessoa diz assim: eu não aceito mais, nem quero mais esse Jesus. É por isso que tem um castigo tão severo lá em Hebreus capítulo 10. Veja Hebreus capítulo 10, para ter uma ideia do que é apostasia, que é coisa seríssima. Capítulo 10 e o versículo 29, que aquele que se afasta por algum motivo, muitas vezes uma tristeza, um desentendimento, não está falando da pessoa que se desviou. Apostatar é pisar no sangue de Cristo. Olha o capítulo 10, do versículo 28 de Hebreus, ou melhor, 29 de Hebreus. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer o que? Agrava o Espírito Santo. Olha os pecados em sequência, aqui no versículo 29. Pisar o Filho de Deus, fazer profano o sangue de Cristo, e depois fazer agravo ao Espírito Santo. Isso é apostasia, que não tem mais jeito. Aí Jesus está dizendo, um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia generalizada no meio cristão. É quando de maneira, aí deixa eu ser mais prático para vocês entenderem. Revista Veja não, a revista Isto É, do ano, nós estamos em 2023, foi do ano 2020. O ambiente aqui é igreja, eu posso dizer. É o ambiente nosso aqui da igreja. O que é que vocês me dizem? A revista Isto É publicou uma entrevista da Unicamp, a Universidade de Campinas, junto com a USP. Deus me deu a oportunidade de trabalhar na fundação da USP. E a pesquisa disse o seguinte: a gente tem uma grande quantidade de evangélicos que estão saindo do mundo evangélico e entrando no candomblé. Os próprios pesquisadores disseram o seguinte: a gente nunca viu isso na história, não é do protestantismo, é das religiões. Essa evasão, esse lado para lá. Meu irmão, Jesus está pertinho de voltar. Não é pelo lado do pentecostalismo não, que acharam que era por causa do pentecostalismo. Não tem nada a ver não. A pesquisa foi muito clara, disse, de todos os segmentos históricos, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, históricos, indo para esse caminho que assusta, é o que a Bíblia está dizendo. Jesus está bem pertinho de voltar. É por isso que eu disse, essas coisas sempre existiram, mas a questão é que está se intensificando. Vamos para outro ponto, porque senão a gente vai ficar somente no ponto 1, na esfera religiosa. E tem mais. Escarnecedores, né? Judas, vamos lá para o livro de Judas, vamos abrir o texto. Tem Judas, ele citou Judas, um enfático ainda. Faça o seguinte, o autor da lição também fez, segundo Pedro, é melhor ainda, segundo Pedro, está aí no seu esboço, depois você lê em casa com maior cuidado essas expressões. Segundo livro de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 3 e 4. Vamos ler junto? Veja, irmão, nós estamos no século, esse texto foi escrito no século I, né? E já naquele tempo,
Veja, não tem nada novo debaixo do céu, nada. Nada novo, porque hoje, uma vez, né, descendo ali pela faculdade, eu lembro do pessoal disse assim: cadê teu Cristo que ainda não voltou? Eu disse: ele não funciona no teu tempo, nem no meu. E outra coisa, não voltou para te dar uma chance. E dá uma chance. Que graças a Deus, porque se ele já tivesse voltado, muita gente ia ir para o inferno direto. Olha o capítulo 3, veja, as mesmas coisas que a gente escuta hoje, que escutava naquela época. 2 Pedro 3 e verso 4. 1, 2, 3. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é na época de Judas, né? É bom deixar claro uma coisa, que Paulo ainda está vivo, Pedro ainda está vivo, Timóteo está vivo. Quer dizer, os principais personagens do Novo Testamento estão vivos. E naquela época, os escarnecedores já diziam o seguinte: cadê teu Jesus que ainda não voltou? Naquela época. Aí você acha estranho o que acontece hoje? De Judas para a gente tem um espaço de 1900 anos, mas permanece a mesma coisa. Mas a resposta de Pedro, olha aqui, capítulo 3, o versículo 5, o versículo 5 diz assim: que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirado das águas, e do meio das águas subsistem. Aí o versículo 7 por diante, e o anterior, ele vai dizer o seguinte: ou seja, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, filho. Se atrasa para vocês, mas para Deus não tem nada atrasado, não. Está tudo no tempo dele, tudo na ordem dele, feito da maneira como ele quer. Olha, irmão, Isaías capítulo 9, versículo 6, quando Deus utilizou o profeta Isaías, Deus disse assim: um menino nasceu e um filho se nos deu. Colocou no presente, nasceu. Mas da profecia de Isaías com cumprimento, teve 700 anos. E por que Deus não disse assim: um menino nascerá? É porque para Deus, palavra dita é palavra dada, ele é cumprido. Não nasceu para vocês não, mas para mim já está pronto, resolvido, sancionado. Não veio para vocês, mas para mim já tem dia, hora, tudo marcadinho para mim. Veja que isso daqui o que nós estamos falando aqui é para responder aquela pergunta dos discípulos, capítulo 24 de Mateus, versículo 3, né? E veja que foram 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vida? A gente viu na esfera religiosa, escarnecedores. Eu gosto muito do latim, da língua latina. Acho que a língua latina ajuda muito, porque a palavra escarnecedores ou escarnecer, do latim é isso. Escarnecer é tirar a carne, né? Eu não sei se o nome é esse mesmo, machando. É o que desossa, né? Parece que é machando. Machando. Tipo, o animal fica morto, pendurado, e ele começa com a vaca fazendo isso, né? Rasgar. É justamente dessa prática de tirar a carne mesmo, com faca, que vem a palavra escárnio ou escarnecer. O que é isso? Tirar a carne, só deixar justamente os ossos. Aí quando a Bíblia diz: vai aparecer escarnecedores no meio de vocês, irmão, quando é uma pessoa do lado de fora que está xingando, é uma coisa. O problema é quando o escarnecedor está dentro, distorcendo, tirando o osso do um, tirando a carne do outro, acabando com a moral do outro, tirando a reputação do outro, distorcendo assim. Jesus disse: olha, fique surpreso não, viu? Nos últimos dias isso vai acontecer. E o que é que a gente deve fazer? Olhe para cima. Olhe para cima. Jesus está voltando. Vamos lá para a esfera social. Fome. Os discípulos não queriam, né?
saber. Graças a Deus que a curiosidade dos discípulos trouxe para a gente resposta. Mateus 24 e verso 7. Mateus 24 e verso 7. Veja que o nosso texto base vai estar sempre em Mateus 24 e verso 7. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porquanto nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Eu disse, um dos exemplos típicos. Eu geralmente, tem várias revistas de escola dominical que colocam assim, coloca nessa sequência. Primeiro vem a fome, depois vem a guerra, e depois vem a peste, terremoto. É tudo junto de uma vez só. Não é, Jesus não está dizendo, olha, hoje é a fome, é a cena do próximo episódio vai ser terremoto. Amanhã é um terremoto, a cena do próximo episódio vai ser a peste. Jesus disse, tu quer saber de verdade, se alguém aqui no salão tiver a versão NVT, que é a nova versão transformadora, ela já tirou essas vírgulas para mostrar que isso vai acontecer tudo de uma vez só, assim, tum. Não é em sequência. Disse, e os discípulos entenderam, viu? Perfeitamente. É de uma vez só. Então essa história de dizer a Segunda Guerra Mundial, pastor, e a primeira, eu disse, aquilo é um dos sinais. Mas quando Jesus estiver bem pertinho de vir, isso vem de maneira avassaladora, destruindo, matando, derrubando. Jesus disse aos discípulos, te prepara. Mas tem um sinal que eu quero adiantar, né? Capítulo 24, por gentileza. E o versículo de número 37. Eu não vou entrar em interpretação A e B, mas vamos pegar o texto bíblico. Já está falando de área social, que vai ter epidemia. Observe bem. Mateus 24, 37. Vamos ler esse versículo junto? 1, 2, 3. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Dias de Noé. Olha a comparação, eu quero só me basear nisso. Jesus diz assim, como foi no dia de Noé, também vai ser o dia da vida do Senhor. Bom, olha o paralelo. Para eu entender como eram os dias de Noé, eu preciso ir lá para o livro de Gênesis, para poder ter uma ideia. Jesus está dizendo, como foi naquele dia, vai ser também de nós. Vamos lá para Gênesis. A gente tenta atender essa parte social. Gênesis capítulo, eu quero o capítulo 4, que é melhor. Capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, que mostra uma sociedade inteira se desenvolvendo. Olha, capítulo 4, que aqui é a sociedade antediluviana, né? Que Noé vai aparecer no capítulo 6. O capítulo 4, deixa eu só chamar a atenção. Capítulo 4, versículo 20. Diz assim o texto. Aqui é o início das civilizações, né? E Ada teve a Jabal, e esse foi pai dos que habitam o quê? E faz o quê? Então a gente tem um pai da agropecuária e o pai da habitação, né? Tá lá. Ele é o pai, conhecido como sendo o fundador daqueles que cuidam de gado, que equivale a hoje à agropecuária. Ele é o pai, ou melhor, o fundador daqueles que fazem tenda de conjuntos habitacionais, traduzindo. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai, ou melhor, o originador de todos os que tocam o quê? E órgão, em outras palavras. Esse aqui é o pai, o originador da primeira banda musical. Por incrível que pareça, não é pecado de tocar instrumento não, viu irmão? Me ajude, né? Em nome de Jesus, né? Me entenda. O problema é que o primeiro conjunto foi feito por Jubal pela sociedade de Caim. Estou falando de conjuntos musicais, de instrumentos. Vamos mais adiante. Versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de quê? Cobre e ferro, o pai da siderúrgica. Capítulo 6.
de Gênesis, e versículo 1. Vamos ler, depois a gente faz um paralelo. 1, 2, 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, serão filhos. Capítulo 6 ainda, e o versículo 5. 1, 2, 3. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, seu coração, era continuamente. Preste atenção nas palavras do texto. Olha, a sociedade de Noé era assim: desenvolvimento tecnológico, Tubal, Cauim, Pai da Siderúrgica. Desenvolvimento social, estava criando os primeiros conjuntos habitacionais de tenda. Desenvolvimento da agricultura, está lá Tubal, Cauim também. Desenvolvimento cultural, os primeiros órgãos e instrumentos foram criados. Mas na proporção que essa sociedade se desenvolvia, aí Deus, com o olhar dele, olhou para aquele desenvolvimento, capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, disse assim: mas o coração do homem é mau, e o que preocupa é esse capítulo 6 e o versículo 5, que diz assim, ó, que toda a imaginação, veja que há uma separação, né? E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Jesus disse, essa era a sociedade de Noé. Sim. Quando a gente lê o capítulo 4, versículo 20, tem lá a palavra Ada. E Ada teve a Jubal. E o versículo 19, no finalzinho do capítulo 4 de Gênesis 4, versículo 19, tem lá a palavra Zilá, e a outra tem Ada. São duas mulheres. Eu acredito, me permita aqui, com toda a ética e todo respeito, a tradução, são duas mulheres, né? Uma chamada Ada e outra chamada Zilá. O nome de uma significa perfeita de corpo, e o nome da outra significa prazer. O nome das mulheres eram dadas com conotações sexuais. Entende agora porque Deus olhou e disse assim: está muito desenvolvido, mas é um povo pecador e promíscuo. Aí Jesus disse: olha, os dias da minha vida vai ser feito dia de Noé. Vamos fazer agora a comparação com os nossos dias. Meu irmão, pense bem comigo. Se você perguntar, se fosse há 80 anos atrás, ou pergunte, na verdade, é uma você. Fale de uma coisa chamada transplante de coração. Que para essa juventude hoje aqui, isso é a coisa mais normal do mundo. Fulano vai fazer um transplante. Mas há anos atrás, há décadas atrás, se alguém dissesse que ia fazer transplante de coração, olha, era coisa de doido, coisa de maluco. Pare bem comigo. O que é tirar o coração de um coração que bate 70 vezes por minuto, porque se você calcular durante um ano inteiro, ele bate aí 100 mil vezes, 100 mil vezes. Esse coração é tirado de um, colocar no peito do outro, ficar batendo, e a pessoa está conversando com a gente como se tivesse trocado uma roupa. Parece, mas porque a gente se acostumou com essa ideia de transplante, porque a mídia colocou isso, e a ciência se desenvolveu, ficou uma coisa comum. Se alguém não deu certo não, mas está aí vários testemunhos. Essa é a sociedade que a gente vive, extremamente tecnológica, extremamente. Para vocês terem uma ideia, depois quiserem procurar, está aí na internet. Teve o primeiro culto realizado na Europa, foi uma inteligência artificial. Não precisou de pastor não, ligaram o telão, se fizeram ligar o computador, e simplesmente a inteligência artificial, ele cantou o ensino, leu o versículo, leu a pregação, ainda deu a mensagem de conforto, deu a bênção pastoral, e depois mandou todo mundo para casa.
uma máquina. E todo mundo ficou feliz. Aí, eu lembro que lá na superintendência vai fazer um mês que chegou essas notícias, a gente leu o artigo original, leu tudo, se popularizando, que não precisa mais do pastor pessoa, a gente só precisa agora de uma máquina. Simplesmente é só ligar, o holograma aparece, sauda todo mundo com a paz do Senhor, canta os hinos, faz a leitura, faz tudo, depois manda o povo para casa. Eu disse, tudo bem. Quando eu vi o culto acontecendo, a gente acompanhou online, só por curiosidade eu queria saber como funciona. Eu disse, tá bom, pregou certinho, só faltou uma coisa, o Espírito Santo. Somente isso. O Espírito Santo não habita em computador não, irmão, habita nesse vaso de barro aqui, ó. Paulo disse de maneira muito clara, há um tesouro num vaso de barro. É fraco, é falho, é pequeno, mas você já viu o privilégio que um crente tem? Jesus disse em João capítulo 14, está lá, capítulo 14, deixa eu ler isso com vocês. Isso é um privilégio para qualquer crente, irmão, de qualquer tempo. Capítulo 14 e o versículo 23, olha que coisa linda, João 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E essa parte final do versículo, Jesus diz, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Jesus disse assim, cara, me ama, guarda a minha palavra, ou melhor, pratica, que eu, o Pai e o Espírito Santo vai morar dentro de tu. Isso não se explica, isso se crê. Não tem explicação para isso não. Um vaso de barro, falho, com defeito, não é assim, irmão? Porque não tem, olha, não tem nenhum vaso aqui embaixo perfeito não, viu? Todos têm suas falhas. Mas Jesus disse, tu me ama, tu pratica o que eu peço, então não te preocupa não, que eu vou morar dentro de tu, lá no teu quarto, morar ali dentro, morar. Privilégio que a gente tem, né? De ter Jesus dentro do nosso, ter Jesus dentro do nosso coração. Meus queridos irmãos, para a gente ganhar um pouco de mais tempo, né? A gente falou da esfera religiosa, esfera social, e eu incluí propositalmente o capítulo 24, versículo 7, para trabalhar também a questão desses rumores de guerra, dos terremotos e das inundações. E o 3.3 fala de outros sinais. Deixa eu pegar Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Outros sinais. E o versículo de número 12 é o nosso texto base. Outros sinais. Vai falar do esfriamento do amor. Coisa terrível, né? 1, 2, 3. Ou se multiplicar a iniquidade. Interessante. A gente tem algumas palavras, algumas não, né? Não é somente algumas. O Antigo Testamento foi escrito em língua hebraica. O Novo Testamento em língua grega. O que nós temos é a tradução. Mas na língua hebraica tem 13 palavras para pecado, que são traduzidas para a gente só como pecado. Na língua grega tem também, curiosamente, tem 13 palavras para pecado. Tem lá Ramatia, Algésia, que eu não vou trabalhar isso com vocês hoje não. 13 palavras que são traduzidas por pecado para a gente. Mas é curioso que a palavra iniquidade, toda vez que ela aparece na Bíblia Sagrada, com exclusividade do Novo Testamento, ela não é aplicada ao pecador, ela é aplicada ao crente. Incrível. Incrível, porque iniquidade, só quem pratica iniquidade é quem tem senso de justiça, promovido pela palavra. É aquele crente que sabe que é errado, mas faz. Eu vou fazer. Aí tu não sabe, mas eu faço assim mesmo, ninguém manda na minha vida. Vai fazendo. Eu faço.
Mas a Bíblia está dizendo que não tem negócio, eu faço. Isso é iniquidade. E aí você vai ver as coisas. É interessante ver. Como se multiplicar a iniquidade, irmão, esses sinais, esqueçam, não é o mundo. Olha, o mundo é mundo. O mundo sempre vai ser mundo. Eu não me admiro em nenhum momento. Quantas vezes, muitos de vocês me conhecem pela tia Débora, pela misericórdia de Deus, infinita misericórdia de Deus, confere com o meu pastor. Mas em outras faculdades, que não é seminário, que é a minha profissão, não estou lá dando aula nas faculdades. Quantas vezes eu vi camarada chegar cambada de maconha para assistir minha aula e ficar assim. Eu disse, como? Mas eu olho e disse, faz parte da natureza. Eu estranhava se fosse um crente, mas como crente eu estranho. Aí, professor, o que é que eu faço? Fica aí, eu vou fazer o que mandar para casa. Se eu mandar para casa, a polícia me tira de dentro da. Agora é assim, né? Se eu mandar tu para casa, a polícia me tira de dentro da sala de aula. Pô, você não perturbando, fica aí, pronto, tá tranquilo. Pronto, depois pega a nota dele, pronto. Mas eu não estranho, irmão. Mas quando a gente fala de iniquidade, é aquilo no meio cristão. Isso vai fazendo o quê? Enfraquecendo o amor. Mudando. Porque, irmão, me permita lhe dizer isso aqui nessa noite, né? Seu melhor amigo se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Irmão, as pessoas mudam, viu? Uns mudam para melhor e outros para pior, viu? Eu fico muito preocupado quando vejo aquelas amizades de sangue, o encarno entrelaçado assim, olhe. Seu amigo é Jesus. A gente tem amigos e tem muitos amigos aqui embaixo, mas seu amigo é Jesus de Nazaré, que ele não muda. As pessoas mudam, as situações muitas vezes fazem as pessoas mudarem. E porque muitos esfriam? Porque coloca a fé, em vez de colocar em Jesus, coloca numa pessoa. Quer dizer, deposita a tua fé em teu Cristo, que não te abandona, que não te deixa, que sabe teu nome, que não te esquece, que seja junto de você quando você mais precisa. Seu amigo é Jesus de Nazaré. Jesus. Aleluia. Mas diante de tudo isso, ainda tem sinais no céu, que Jesus vai falar que vai aparecer sinais no céu. É o capítulo 24. Eu não vou demorar muito não, quero ir lá para a questão do arrebatamento, mas ainda no capítulo 24, o Senhor diz que vai aparecer sinais no céu. No céu. Esses sinais no céu, capítulo 24, só para eu poder ganhar tempo, eu não coloquei, a gente não colocou aqui não, no esboço de vocês não colocou aqui. A versão parece que é Lucas, e esses sinais que vão aparecer no céu, não faz referência, irmão, a eclipse solar não, viu? Aí eu posso citar aqui aquilo que o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que é um nome muito conhecido nas escolas dominicais em todo esse Brasil, disse: os sinais no céu que a Bíblia fala, não é que é eclipse, relâmpago, trovão, não é nada disso, não. A palavra sinal no grego é marca distintiva que corre. Aí ele disse: sabe o que é isso? Essas supostas aparições desses ET, primeiro não existe. Aquilo é atividade satânica. O texto é assim, é marca distintiva, vai. Ninguém vê, ninguém pega, não chega, não conversa com ninguém. Pronto. E está se a cada dia que se passa, isso está ficando mais intenso, aparecendo mais. É Jesus dizendo aos clientes: te prepara-vos, te prepara. Não está faltando muita coisa não para Jesus vir buscar a sua igreja. Aleluia. Vamos lá para falar de arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15. Amanhã eu acredito que o professor Saulo deve mencionar para vocês, capítulo 15, versículo número 52, o que é esse arrebatamento da igreja. O que é isso? O professor Saulo deve falar para vocês. Veja como o mundo está sendo preparado. Antes de 2030, nós estamos no ano de 2023. Antes de 2030, a ONU já deixou bem claro
que é para não ter mais dinheiro de papel nem moeda. É tudo digital. A nossa começa a circular em 2025. 2025 acabou o dinheiro de papel. Pelo menos é o que se prevê. Para 2030 não existir mais no mundo. Por que será isso? Essa planificação. Já percebeu que tudo hoje no Pix, né? É a movimentação, né? Movimentação. A moeda está ficando uma só. Na prática, irmão, na prática. É uma só, porque o computador não faz diferença de byte e bit, não. É uma só, na prática. Está tudo se ajustando assim, se montando direitinho. É por isso que cada dia mais a igreja tem que dizer assim: Jesus está perto de buscar a igreja. As coisas estão sendo montadas, ainda tem crente despercebido, irmão. Deixa chegar 2025 para você ver. Quando acabarem essas coisas, daqui a pouco ser do passado a ideia de papel, é a planificação geral dessa economia. Quem é que vai dominar esse mundo? Amanhã o professor Saulo vai falar aqui com vocês. Quem é que vai dominar esse mundo? O próprio Cristo vai dominar assim, ó. E a Bíblia fala de uma imagem que fala e anda. Que na época, o que é isso? Eu achava que é imagem. E o texto lá não diz que é imagem, como se fosse uma estátua, não. Holograma. Holograma. E outras coisas, digital. Mostrou de maneira bem clara. Só posso dizer uma coisa: Jesus está vindo. Jesus está vindo. Capítulo 15, versículo 52. Palavra arrebatamento. A nossa igreja acredita que Jesus vem antes da grande tribulação. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 52. 1, 2, 3. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, para a gente poder juntar os textos e fazer um comentário só. Eu já alcanço o verso aqui do estudo. Apocalipse 3 e 10, bem conhecido entre a gente. 3 e 10. Olha como diz o texto sagrado 3 e 10. Vamos ler juntos, isso aqui é bonito, tem até hino que fala sobre isso, né? 1, 2, 3 de Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Por que é que a Assembleia de Deus acredita que Jesus vem antes da grande tribulação? Tem vários versículos, mas tem esse que eu quero destacar, e tantos outros, né? Que se você virar a página lá, está lá escola pré, aí pré quer dizer antes, está lá, pré-tribulacionista, antes da tribulação. Aí vai citar Tessalonicenses 1 e 10, versículos 5 e 9, e principalmente Apocalipse 3 e 10. Depois você lê os restantes quando chegar em casa. Quer dizer, antes da tentação que vem sobre todo mundo, ou melhor, antes da destruição, aí Jesus arrebata a sua igreja. É por isso que a gente crê. E outra coisa, é lógico, Deus não vai deixar a sua igreja, e está falando, irmão, da igreja santa, composta por todos os crentes, ser vitimada pela presença do Cristo. Ele vem para destruir, ele vem para matar. É por isso que antes disso acontecer, Jesus chega e faz e a ideia de arrebatar é isso. Arrebatar é rápido, e a palavra no grego é rápido, ou melhor, ser tomado à força e ser tomado rápido. Aí Paulo, por isso que eu precisei de ler com vocês capítulo 15, versículo 52. Ele diz assim, o quê? No momento. Olha, a palavra momento, porque eu preciso da língua grega aqui, pelo menos para isso aqui. Eu disse a vocês, o Novo Testamento não foi escrito em grego, era a língua que os apóstolos falavam lá. Então a nossa tradução portuguesa, a palavra momento no grego é átomo. O
que é, sim, átomo, mas átomo como sendo unidade indivisível do tempo. Para ficar mais claro, um dia tem quantas horas? 24. Uma hora tem quantos minutos? 60. Um minuto tem quantos segundos? 60. E um segundo tem quantos milésimos? Parece que é 60? 60 milésimos? E um milésimo tem quantos nanos? Milésimos. Você está percebendo que a gente vai dividir, tanto que vai chegar na palavra átomo? É isso que Paulo disse: unidade indivisível de tempo. Aí as nossas traduções colocaram assim: num abrir e piscar de olhos. Porque a gente, essa conta foi feita, não por mim, mas a ciência é muito clara quando diz o seguinte: a gente pisca por dia aproximadamente mais de 5 a 10 mil vezes e não percebe. Não se dá conta disso e que está piscando. Ninguém aqui já parou para contar quantas vezes pisca. E pisca-se constantemente. Por isso que Paulo disse, a gente traduziu assim: num abrir e no piscar de olhos, quer dizer, unidade indivisível de tempo. O que é que Paulo está dizendo? É tão rápido que não dá para contar. Não dá para dizer que é 1 minuto, 2 minutos, 3 segundos. Não dá para contar. E detalhe, Paulo diz assim: vai acontecer 2 eventos automaticamente. Os crentes serão transformados e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, aqui não é a lógica que explica. Aqui só se explica a fé. Aleluia! Tem um texto que não entrou aqui no estudo, que é Romanos. Veja aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o versículo 11 diz assim. Romanos capítulo 8 e versículo 11. Não entrou nesse texto daqui do esboço, mas vamos lá. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3, como é que diz o texto? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Aleluia! O corpo mortal vai ser vivificado. Capítulo 15 de 1 Coríntios ainda, Paulo diz uma coisa que eu acho lindo. Capítulo 15, Paulo, claro, né, o Espírito Santo de Deus. Capítulo 15 e o versículo de número 42. Vamos ler juntos. 42, capítulo 15, versículo 42. 1, 2, 3. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Perceba o que Paulo está dizendo: semeia-se. Não é somente plantar, não é chegar a isso. Como é que o semeador sai? É assim, ó. Não é assim? Paulo está pensando, não é naquele que está aqui a cova, você sepultou, não. Está pensando naquele que morreu lá em alto mar. Olha, morreu lá em alto mar. O peixe comeu, foi destruído, não teve privilégio de uma cova. Aí esse peixe também é comido por outro. E hoje a gente pode dizer: para no prato da gente. Está semeado, né? Paulo diz assim, para esse caso, é por isso que a palavra semear lá é fazer isso, jogar longe. O que Paulo está dizendo não interessa o veículo que levou uma pessoa daqui para o outro lado. Deus é poderoso para trazer partícula por partícula, átomo por átomo de volta, trazer, juntar e trazer a pessoa de volta, trazer de novo. Paulo diz: semeou em fraqueza,
fraqueza, mas ressuscita em vigor. Semeou em corrupção, velho, acabado, mas vai ressuscitar em vigor também. Semeou. Como é que vai se dar isso? Eu só sei que ele faz. Não adianta tentar fazer essa matemática, não. Deus faz. Não adianta querer fazer uma fórmula química, não. Deus vai trazer de volta. Vai trazer. Isso tudinho. É por isso que Bíblia é questão de fé. Paulo diz assim: tudo isso num átomo de tempo, melhor, num momento. Somente. Não vai precisar de muita coisa, não. Só no momento. Irmão, os nossos parentes que morreram em Cristo Jesus, tenha certeza de uma coisa: a Bíblia, em outro momento, se Deus der oportunidade, a gente menciona aqui, tem plena consciência de onde estão. Porque Apocalipse capítulo 9, versículo 6 é muito claro, quando a Bíblia diz assim: as almas que eu vi debaixo do altar, e elas, as almas, clamavam e diziam assim: Senhor, até quando vingarás o nosso sangue que foi derramado? Veja, plena consciência, sabia do que tinha sido morto, ainda estava clamando, dizendo assim: vinga o nosso sangue, lá de baixo. Plena consciência, plena. Quem saiu daqui, irmão, para lá, não está tendo saudade daqui de baixo, não. Tenha certeza disso. Por mais que a gente goste, que a gente ame, mas não vai ter, se você perguntar, quer voltar, diz, volta, não. Eu fico aqui esperando. Quem está lá embaixo vai voltar, não. Semeia-se. Deus vai trazer de volta. Tenha certeza disso. Me permita dizer o que eu li aqui uma vez. Li no jornal O Globo. Menciona porque essa reportagem antiga, uma reportagem de 1950, que depois foi reproduzida. Reportagem dizia o seguinte, para poder concluir aqui com vocês. Lá na Indonésia, quem se lembra aqui daquele tsunami que acabou com muitas ilhas lá na Indonésia, é uma coisa terrível. Teve ilhas inteiras que desapareceram do mapa lá na Indonésia. Aí disse que bem antes, né, daquele tsunami, lá tem várias ilhas, tem um arquipélago de ilha. Aí tem uma ilha pequena chamada Ilha de Krakatau. Ela tem um vulcão, o vulcão estava ativo. Aí quando o vulcão explodiu, metade da ilha desceu. E na época se calculou que a força da explosão do vulcão foi a força equivalente a 50 bombas nucleares, daquelas que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Mas o que chamou a atenção na época da USP foi porque aquele som do barulho da explosão levantou uma coluna de fumaça que até hoje tem as fotos dos satélites da coluna de fumaça que foi levantada. Mas o som do barulho, ele veio percorrendo e chegou em São Paulo. Claro que não chegou na mesma intensidade, mas chegou em São Paulo. Isso chamou a atenção, muita atenção daquilo, por causa da corrente de água, dos ventos, né? Estudando isso, fez isso. Agora, se você pegar um avião de São Paulo para Krakatau, dá 30 horas de voo, viu? São 30 horas direto de voo, de Krakatau para cá. E um som tão alto que fez isso, cruzou o mundo. Aí a curiosidade, o que Lourenço Alço dizia o seguinte, né? Pastor Lourenço Alço dizia o seguinte assim: um barulho tão grande, mas não acordou nenhum defunto. Barulho desse que cruza o mundo, mas não acorda defunto. Aí, mas quando a trombeta tocar, Paulo diz: a trombeta vai tocar, essa vai levantar defunto. E só quem vai escutar é a gente, né? Só a gente é quem escuta. Paulo diz: a gente é que escuta. Vamos terminar com 1 Tessalonicenses capítulo número 4. Tem que terminar, as horas já estão bem avançadas. Capítulo 4, primeiro epístola da Tessalonicenses. Porque
Aí o pastor Lourenço, né, dizia assim: mas por que não acordou? Disse: claro, irmão, porque é coisa humana, né? A trombeta é coisa sobrenatural. É som de Deus, capítulo 4, olha. E o versículo de número 16, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, rapidinho. 1, 2, 3. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha a recomendação que Paulo dá para quem perdeu parentes. Olha a recomendação de Paulo, versículo 18, 1, 2, 3 comigo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Paulo está dizendo ali: console uns aos outros. Foi embora, mas console, dizendo: foi embora, mas um dia volta. Um dia volta. A trombeta toca e a gente vai estar junto. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus nos ajude nessa noite. Que a gente possa sair daqui mais crente, acreditando e sabendo que as coisas estão bem pertinho, que Jesus vem buscar a sua amada igreja.